E aí, a gente já pode começar? Acho que sim, né? Já está valendo? Acho que sim. Bom, vamos lá. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos aí, pessoal que está assistindo a gente. Meu nome é Júlio Stefano, eu faço parte do núcleo anticapitalista 1º de Maio, do PSOL, que é o núcleo da Tijuca. E a gente está começando hoje uma série de lives que a nossa ideia é trazer pessoas para conversar com a gente, para ajudar a gente a entender melhor, enfim, nossas possibilidades de atuação, para dar inspirações e para inspirar também outras pessoas, outras iniciativas, para a gente se mobilizar e ocupar com as nossas ideias, né, esse território da internet. Então, se você está assistindo aí, se você está curtindo, peço que você compartilhe, que você curta, que você ajude a gente a tornar esse conteúdo mais relevante aí para os dados e para os logaritmos e todas essas coisas, né? Meu nome é Júlio Stefano, então, como eu falei, e hoje eu vou conversar com o nosso grande Chico Alencar. Chico Alencar é um dos maiores quadros políticos do país, sem dúvida nenhuma. Foi vereador pelo Rio de Janeiro várias vezes, foi deputado estadual, foi deputado federal por vários mandatos, pelo PT e depois pelo PSOL também, e foi o nosso candidato, é o nosso senador de coração, sem dúvida nenhuma, né? Em 2018, aí, a gente bateu na trave, um pouco como uma infeliz consequência desse momento complicado, né? Vamos dizer, que a gente está vivendo. Seria muito bom contar com o Chico Alencar, sem dúvida nenhuma, no Senado. Chico, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo também aqui na nossa conversa. E obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conversando com a gente e abrilhantando o nosso espaço. É um prazer, Júlio. Boa tarde a você, a todos que estão chegando aqui nesse nosso encontro virtual. Eu sou de uma geração que jamais imaginou que pudesse ocorrer esse tipo de conversa. Me lembro na minha juventude, já faz algum tempinho, a gente falava, já pensou o tempo em que a gente vai pegar o telefone e ver a pessoa do outro lado? Isso fica para os nossos bisnetos. Bom, eu peguei esse tempo, né? Então, a gente viveu também, para não dizer que não falei de flores, uma tremenda revolução tecnológica nos últimos 25 anos, no último quarto de século. Pena que essas conquistas tecnológicas não foram socializadas de maneira horizontal e profunda para toda a gente no mundo, né? Embora no Brasil haja mais celulares do que pessoas hoje em dia, mais de 250 milhões de celulares, pelo que li outro dia, o acesso mesmo às tecnologias para a comunicação e politização, consciência de si e do mundo, não tem sido viabilizado como deveria. Mas, de qualquer forma, estamos aqui nesse encontro. Eu ainda tenho mais 2 ao vivos. Eu sou daquele nacionalismo dos anos 50, eu não gosto de ficar usando expressões em inglês, né? Mas 2 lives também não pode ser chato a esse ponto, todo mundo está entendendo o que nós falamos. Eu à disposição de vocês. Primeiro, eu quero dizer que, para mim, é uma grande honra estar conversando contigo. Eu não sei se você sabe, eu fui professor da sua filha, da Nina, então é muito legal estar podendo bater esse papo com você aqui. Na UERJ? No SEAT. No SEAT. Ô, Júlio, deixa eu só fazer um acréscimo aí, porque você falou da minha vida parlamentar, mas eu, antes de ser parlamentar e agora, depois de ter exercido 4 mandatos federais,
Eu sou professor também, como você, professor de História, Claro. sou da UFRJ e agora estou fazendo doutorado. O burro velho resolveu estudar para ver se aprende alguma coisa. A gente está É isso. sempre aprendendo, né? Já nos diz o grande Paulo Freire. Você, além de professor, também é um escritor, tem uma vasta obra aí de livros importantes para a gente, dentro da sua área de história, de educação, enfim. E para a gente começar aqui, Chico, eu vou propor aqui a leitura de um poema do Drummond. E, bem, eu vou ler aqui para a gente o Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo nos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Lindo. Chico, como que eu queria começar te perguntando, depois de ler esse poema, como que você está vivendo pessoalmente a pandemia e essa pandemia que tem é acompanhada por uma grave crise política e econômica. Te perguntar, você está com medo? Você tem medo? Não, eu não tenho medo da morte, eu estou repetindo até o Gilberto Gil, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer, ou seja, ficar inválido, dar trabalho para os outros, sobretudo, perder a consciência, isso é desagradável, digamos. Eu sou do grupo de risco por causa da idade, do diabetes 2, aquele menos agressivo, mas é real, né? Conversava muito com o meu saudoso e querido amigo, morador da Tijuca, o Aldir Blanc, que se foi por causa dessa Covid-19. Sou revascularizado, miocárdico, portanto, tenho que tomar meus bons cuidados. Agora, eu não diria medo, mas eu estou muito sofrido e dolorido com a tragédia que se abate no Brasil. Hoje, seguramente, nos dados oficiais, que sempre são infrarreais, nós teremos mais de 40 mil mortes. Por mais que o governo federal, de maneira calhorda, fascistoide, autoritária, queira esconder, esses números são mais do que números, vidas, né? São muito expressivos. Uma tarefa que eu me dei no todo dia, sabe o que é? Ler no jornal O Globo, eu ainda leio o jornal impresso, aquele obituário, a vida de pessoas, para que não seja uma mera estatística. E cada um com a sua alegria, muita gente na flor da idade, outros na pulsação ainda da existência, com suas alegrias, sua tenacidade. É muito trágico, é muito doloroso o Brasil ter essas cifras e ser considerado o pior país do mundo no combate à pandemia. Isso é inaceitável. Isso é um genocídio oficial. E cada dia vem uma idiotice, um ato tresloucado, em especial do governo federal. Há governos estaduais também acusados do crime dos crimes. Quando você rouba da merenda escolar ou da saúde pública, isso é um agravante, claro, para mim. Pode não constar nos cânones lá da jurisprudência, mas roubar numa situação dessa é absolutamente inaceitável. Está aí o Witzel em apuros, com processo de impeachment aberto por unanimidade. Está lá aquele Helder Barbalho, filho do Jader Barbalho, conhecia ambos lá no Congresso Nacional. São políticos da velha estirpe do fisiologismo que predomina no Brasil. Está incrustado, inclusive, no governo federal. Então, o medo é natural, mas não pode ser um medo paralisante.
eu tenho medo de ser dominado pelo medo. Eu tenho medo de ficar amedrontado, de ficar intimidado, de ficar paralisado, inerte. A vida da gente, desde que a gente nasce, mesmo que não tenhamos ainda consciência, é uma briga contínua da vida contra a morte, do medo contra a esperança de viver. Esse poema do Drummond é lindo, né? E ele encerra dando um alerta, né? Sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então é bom que a gente não chegue a esse fim. Eu quero que nasçam flores, sim, amarelas, vermelhas, de todas as cores, símbolo da vida. Símbolo da vida. Vamos nessa. Você, aproveitando esse gancho, né, do medo e essa tua leitura aí da conclusão do desfecho do poema, você acha que esse sentimento ele ajuda a gente entender como que isso organiza, de repente, a vida social brasileira? Ajuda a gente a entender como que a gente veio chegar nesse momento político que você descreveu, né? Quer dizer, é isso, a gente vive uma crise que é uma crise mundial, mas esse título que a gente tem de ser a pior gestão da crise no mundo inteiro, né, um país com a nossa competência científica, um país com uma qualidade de gente trabalhadora que é competentíssima, muito diferente de tudo isso que o governo prega, né, que os servidores públicos são incompetentes, que são um peso econômico, né? Toda essa leitura, que é muito também uma leitura do neoliberalismo, né? E faz com que essa condição de saúde que aflige o mundo inteiro se torne essa catástrofe que a gente está vendo e dê a nós esse título horroroso. Mas isso, de alguma maneira, é apoiado, né? Você vê alguma parcela da população, a gente não sabe se 30%, se 20%, sei lá quantos por cento, mas alguma parcela ainda abraça esse discurso, ainda, né, cai nesses malabarismos retóricos, né, nessas maquiagens numéricas, etc., e abraça isso. Será que o medo, né, voltando aí à história, ajuda a organizar a nossa vida social e botar essas pessoas, esse tipo de gente no poder? O que você acha? Sim, a gente muitas vezes é movido na política, na escolha de quem vai nos representar, no parlamento, nos executivos, pelo medo. Não, eu tenho medo de que forças que eu não conheço direito ou que eu fui doutrinado a considerar perigosas porque desestabilizam o cotidiano e o dia a dia, cheguem ao poder ou lá permaneçam ou cresçam, né? A eleição de qualquer força conservadora, e especialmente essa de extrema-direita, que avassalou o país em 2018, né? Você falou aí do senador que não sou, mas a eleição, por exemplo, para representar o Rio de Janeiro de Flávio Bolsonaro, o homem das milícias, do Queiroz, e Harold Oliveira, ultraconservador do neopentecostalismo, naquele estilo muito doutrinário e criador de rebanho, foi um voto de medo, um voto de reação, porque a gente vive... Como? Sim, o vídeo. Que está aí, né? A gente está vendo o que está acontecendo aí, né? Ele, inclusive, derreteu, né, na sua popularidade. Era um total desconhecido. Mesmo nós que somos já tarimbados na política, conhecendo quem é quem, eu não sabia quem era Wilson Witzel. Depois fui ver um juiz que abandonou a carreira para disputar mandato eletivo, etc., etc. Ultraconservador, coladinho no Bolsonaro. Foi essa onda avassaladora, muito pela insegurança da população, inclusive as parcelas mais pobres, o medo da violência urbana. O pobre também é afetado por ela. Ele também é assaltado no ônibus, onde ele está sofrendo 2 horas para ir para voltar do trabalho. É dor dentro da dor. E
o medo de mudanças também, a reação a movimentos muito saudáveis que afirmam a nossa liberdade, movimentos de afirmação da nossa africanidade, movimentos dos índios, dos povos originários, muito ativos lá em Brasília. Eu vi muito cacique político ficar com medo dos índios, quando eles uma vez, inclusive, ocuparam o plenário da Câmara. Teve deputado lá, chefão político, que ficou com medo de ser escalpelado. E eu tive que acalmá-lo, falando, não, segura aí a onda aí, não vai acontecer não, eles estão cobrando um direito fundamental que é a sua cultura e as suas terras. Eles estão aqui dentro para exigir o cumprimento da Constituição por parte de quem a fez e quer modificá-la. Então há um temor de mudanças em qualquer sociedade, tem um impulso, uma âncora conservadora muito grande, e que no fundo é o medo de ser livre, que no fundo é o medo de amar, é o medo da igualdade, é o medo da solidariedade, é o medo de perder privilégios para as capas dominantes. Tudo isso produz um voto em determinadas circunstâncias. Claro que cada eleição, que é uma condensação das vontades políticas, tem abuso do poder econômico, abuso do poder internético e midiático, né? Essa eleição do Bolsonaro e do Mourão está denunciada em processo de verificação no Tribunal Superior Eleitoral por fraude, milhões jogados nessas fake news, nessa linguagem nova do mundo. Então, tudo isso produziu o resultado, mas o medo, como você lembrou, Júlio, teve um papel importante, tem como barreira as transformações tão necessárias. Os senhores têm sempre medo dos seus escravos, de que eles se libertem. Você né, surfou aí bem nesse tema e trouxe já algumas indicações de elementos que você julga importante para a gente analisar essa conjuntura política. Aí você começou a falar um pouquinho da mídia, enfim, dessa relação, né, a questão da fake news, que é uma subversão do dinheiro, né? Eu acho muito engraçado. Ah, não, a gente não dá dinheiro para a Globo, mas aí cria uma indústria de fake news que gasta uma nota também para enganar as pessoas e tal, toda uma estrutura sofisticadíssima de comunicação, né, que está sendo usada. A verdade é essa, a extrema-direita sabe usar essa ferramenta muito melhor do que nós, né? Nós estamos engatinhando aqui. Que outros elementos, então, além da comunicação, o que você acha aí que vale a pena ressaltar para a gente olhar para essa conjuntura política de momento, Chico? Olha, eu queria dizer também que, do ponto de vista da comunicação, eles que durante um tempo andaram desprezando a comunicação tradicional, a mídia televisiva, a mídia grande comercial, e que não é só a Globo, eles não descuidaram totalmente, não. A Record, e agora o SBT mais do que nunca, inclusive com a escandalosa recriação do Ministério das Comunicações, isso é um escárnio total. Para servir ao Silvio Santos, não é tanto PSD, é o SBT, como sigla poderosa que vai controlar as comunicações, inclusive as concessões, porque são sempre veículos com concessão pública, né, de rádio e TV. Isso, para um rapaz lá, o Fábio Faria, conheci bem também, eu conheço essa turma toda, aliás, o Bolsonaro desde vereador, sei bem o que ele expressa, o que ele pensa, o que é valor na vida dele. E discordo frontalmente. Juntos, né, Chico? Vocês entraram juntos, né? Nosso primeiro mandato parlamentar dele foi em 1988 e começamos a exercer um mandato de vereador em 89. E conheço bem a peça. Mas o Fábio Faria, esse jovem, ele foi apoiador da Dilma, do Lula. Esse tipo de político, embora muito jovem, arcaico, ele vai para onde o vento sopra. Onde está o poder, ele se localiza. Bonitão, né? Teve namoradas famosas aí, é um galã. Agora eu soube, agora eu nem sabia, ele
é casado com a filha do Silvio Santos. Então, isso ele reproduz uma coisa também tradicionalíssima, histórica, nas mazelas da política brasileira, que é o familismo, o patriarcalismo, que vem junto com o patrimonialismo. Assim como o Bolsonaro criou a família, né, a filiocracia, agora ele já vai ampliando esses laços de parentesco que vêm desde o Brasil colonial, as famílias aristocráticas do poder, dono de gado e gente, dono de engenho, para esses elementos aí. O amigão Silvio Santos e o seu genro, né? Enfim, para controlar uma parte da máquina da comunicação, recriando um ministério exclusivamente para isso. Eu espero que até, de novo, os tais freios e contrapesos da nossa estrutura, de uma república com democracia fraca, mas que, de qualquer maneira, tem os poderes que podem conter, às vezes, as negociatas e as jogadas mais espúrias, né? Recriar esse ministério e entregar para uma pessoa que não tem nada a ver com a área da comunicação é parecido com entregar o meio ambiente para um inimigo do meio ambiente, como aconteceu, ou a Fundação Palmares para um negro racista, que odeia zumbi. Meu temor é que ele mude o nome da fundação para Domingos Jorge Velho, para homenagear o último exterminador do quilombo. Terrível, terrível. E nesse bolo aí a gente pode botar também a Damares e o Weintraub, né? O Weintraub também odeia educação e a Damares também, enfim. Chico... O Guedes, Júlio, me permita, o Guedes e aquela reunião terrível, se é que pode se chamar de reunião, aquele encontro do alto escalão da República, de baixo calão, o Guedes se revelou inteiro, não só na linguagem, falar palavrão é o de menos nesse contexto todo, mas ele é o economista que vai salvar a economia brasileira em crise, que odeia, nega isso. A força principal da economia, que é o trabalhador, no caso do Estado, que é o servidor público, ele quer o Estado mínimo, chega a dizer que tem uma granada no bolso dos servidores públicos, que pequenas e médias empresas só dão prejuízo, que com as grandes é que a gente ganha dinheiro. Ali, olha, foi uma confissão de uma economia contra os interesses do povo. Ô, Chico, aproveitando que você falou de trabalhador, a gente, enfim, o PSOL, né, ele tem essa perspectiva na sua raiz, né, de uma proposta política que consiga, né, abraçar a figura do trabalhador, né? Isso foi... Será que ele caiu? Voltei. Deu um probleminha aqui. Desculpe. Legal. Vamos nessa. Bom, eu estava falando, então, né, dessa questão como que você acha, né, a gente que está diante dessa ofensiva da extrema-direita em termos políticos, né, que ganhou muito espaço nas últimas eleições em 2018, né, por conta desse debate raso, né, debate político muito raso dentro da sociedade, né, uma coisa muito branco e preto, né, uma coisa muito despolitizada mesmo, né, antipolítica, né, que a gente tem conversado e tal. Como que a gente pode organizar uma proposta que consiga, de novo, organizar o trabalhador, né? O trabalhador, como que a gente pode reorganizar as pessoas em torno da luta política pela valorização do trabalho? Ô, Júlio, olha, o fenômeno que predominou nas eleições nacionais de 2018 foi o da negação da política. Foi a antipolítica a partir de escândalos que apareceram com a mão pesada da Lava Jato, muitas vezes parcial, mas a gente reconheceu que ela desnudou algo que já sabíamos, o conluio espúrio das grandes empresas, das grandes construtoras, sobretudo, com agentes políticos, agentes públicos, inclusive alguns da esquerda.
A gente não pode esquecer isso. Claro que teve parcialidade, claro que nenhuma ação judicial transforma efetivamente a sociedade, claro que a maioria daquela República de Curitiba era muito reacionária, como se viu depois, a própria opção de Sérgio Moro, escandalosa também, indo para o governo Bolsonaro. Mas tinha esse fator que foi se enraizando na população da negação da política, toda e qualquer política. Isso é péssimo, né? Porque você abre caminho para mitos, messias, salvadores, figuras que vão resolver sozinhas. Então, o Brasil, olha o paradoxo da história recente do Brasil. Nós tivemos, com a democratização tutelada, inclusive pelos militares, da saída da ditadura empresarial militar, de 64 até os anos 80, para uma democracia limitada, mas pelo menos reconquistamos o direito de eleger nossos representantes, inclusive o presidente da República. Nós tivemos o início, a transição com Tancredo, Sarney, depois a gente teve Collor e Lula, surgiu com o PT com uma força novidadeira muito importante, mobilizou muita gente, foi um fenômeno interessante. Depois nós tivemos 8 anos de Fernando Henrique, que era um social-democrata, há quem diga que ele transitou de príncipe dos sociólogos para sociólogo dos príncipes, né? Fez um governo social-liberal conservador, privatizante, né? Mas, de qualquer maneira... tudo que eu escrevi, né? Hein, professor? Esqueçam tudo que eu escrevi. Ele nega que tenha dito essa frase. Mas, na prática, sim. E, de qualquer maneira, não dá para comparar Fernando Henrique com Jair Bolsonaro, que, aliás, o odiava, disse que gostaria de dar um tiro na cabeça dele. E depois nós temos 8 anos de um líder operário, né, que sempre dizia, o Lula, que era fruto da consciência política da classe trabalhadora, e de uma ex-guerrilheira, Dilma. Então, vamos somar esses 16 anos nesse amplo espectro racional, digamos, progressista, e entender por que teve esse interregno do Michel Temer, que era também um liberal, maneiroso, né, com todos os esquemas da velha e apodrecida política, e culmina o corolário desse período largo, é a extrema-direita neofascista mais atrasada. Nós erramos em alguma coisa aí. Eu acho que o erro está nisso que você alerta e pergunta, ô Júlio. Como foi, nesse processo todo, os meios e modos da consciência política da grande maioria do povo. Aí falhamos muito, porque, por exemplo, na era Lula é inegável que o André Singer, aliás, que foi secretário de comunicação do Lula, e ele é um estudioso, um cientista político, e ele disse que é o reformismo fraco, que não fez nenhuma reforma estrutural profunda. A educação, por exemplo, incluindo a educação popular, ela foi muito frágil a ponto de, até o ano passado, ter aquele movimento fortíssimo que queria matar 2 vezes o Paulo Freire, o movimento Escola Sem Partido, a onda reacionária chegou aí. Mas por quê? Não houve uma conscientização do povo, que não é de fora para dentro, é o próprio povo, que permitisse contestar esse processo. Então, agora o desafio nosso é, primeiro, entender o que é a nossa gente. A classe trabalhadora não é mais a do Manifesto Comunista, que se localiza no chão de fábrica, o patrão não é mais aquela figura visível e, às vezes, risível, né? Caricaturada com charutão na boca, gordo, bolso cheio de dinheiro, com chicote em cima do trabalhador. Não, hoje o capitalismo se sofisticou, se financiarizou, e o trabalhador está mais segmentado. Tem muitas faces da classe trabalhadora. E a imantação, a atração pelo consumo, pelo paraíso agora, que em geral é associado a consumo de bens materiais, é muito grande. Então, eu não acredito numa profunda revolução democrática sem uma revolução cultural e educacional. E não acredito em nenhuma mudança em que o povo, o próprio povo, seja o seu protagonista. Por isso eu saúdo quando
o movimento negro se revitaliza e a juventude, que eu vi, inclusive, no domingo passado, especial aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, vai às ruas, a juventude negra, pobre, para clamar pelos seus direitos. Essa consciência que vai crescendo, a gente tem que apostar muito nela. Olhar mais para o povo, não no lugar do professor que tudo sabe, mas irmanado, aprendendo também com ele, com os seus quereres. Eu estou aqui com uma camisa, por exemplo, Torcedores pela Democracia. É do nosso Enfio. Aqui no topo está o Flamengo, que era o time do Enfio, e meu também. O Vasco, mas tem aqui embaixo o Botafogo, o Fluminense e até o América, na nossa Tijuca. O Enfio já tinha, o Enfio já tinha essa percepção da importância, inclusive, de segmentos não propriamente dentro da bolha da esquerda, dos progressistas, que se interessassem pela democracia, a democracia corintiana, do saudoso Sócrates. Isso vai ampliando e alargando a nossa base social para uma mudança de fato. Eu queria aproveitar um tópicozinho que você tocou aí, um ponto que eu acho fundamental na nossa conversa, para a gente tentar, queria que você explorasse melhor a interseção entre a educação e o projeto de educação brasileiro e esse ataque que a gente sofre hoje e a questão da politização, porque assim, eu como professor, frequentador de sala de professores, que você também eu sinto que são ambientes, raras exceções, mas de uma maneira geral, são ambientes pouco politizados. E aí eu acho que essa coisa de, né, essa educação que tem que ser branca e tal, né, que o Paulo Freire tanto combatia, né, a gente tem que propor uma educação que seja politizante, no sentido que dê ferramentas para o povo poder fazer a sua crítica política e poder se posicionar, né, na cidadania brasileira, né, e, enfim, queria que você comentasse um pouco, aproveitando esse gancho que você já vinha falando aí. Ô, Júlio, na verdade tem as amarras de classe, né? Em geral, o profissional da educação, a trabalhadora e o trabalhador da educação, professor e professor, para falar desse segmento, são da classe média. Em geral, eles são da classe média e nós somos da classe média. E aí a classe média tem essa característica, ela sempre oscila. De um lado, a atratividade e o desejo de ser classe rica, dominante, mais poderosa, com mais fartura, e com medo também de cair para o proletariado. De outro lado, também há aqueles que são minoria, e nas salas de professores a gente percebe, que tem o que o nosso Drummond, com que você abriu aí o nosso encontro, chamava de sentimento do mundo. Eu tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Eu acho que um professor não ter consciência de si, do seu papel no mundo, como dizia o Paulo Freire, é uma tragédia, é uma contradição, inclusive, porque professor é profissional do sentido. Professor de matemática, de educação física, de biologia, das primeiras letras. Ele lida com a matéria mais linda que existe na face da Terra, que é o ser humano em formação. É uma beleza, né? Eu me comovo sempre. Hoje em dia, dou pouca aula e muita palestra. Dava, né, até março, até o início de março. E eu sempre me comovo quando vejo jovens inteligentes, perguntadores, né? Ensinar é ajudar a pessoa a olhar para dentro e para fora, perceber a si e ao mundo inteiro. Ensinar é um ato amoroso, me permita. Eu tenho um quadrinho aqui na minha frente, e estão vendo quem é, né? Está dando para ver, né? O Paulo diz isso. Aqui está, eu ganhei de presente isso aqui. É de madeira. Eu nunca poderia pensar em educação sem amor. É por isso que eu me considero um educador, acima de tudo, porque sinto amor. O Paulo Freire. E o amor não é esse que a gente celebra, tomara que muita gente possa celebrar amanhã no Dia dos Namorados. É ótimo estar enamorado por alguém. Agora, o amor que ele fala é o amor fraterno, é o amor também, né, fraterno, é o amor da solidariedade, é o amor que te leva a ter um horizonte utópico.
Ainda assim, Júlio, apesar desse quadro que é preocupante, de muitos professores não terem a dimensão da sua própria vocação, do chamado do seu trabalho, primeiro, a categoria dos professores e professoras, e também serventes, merendeiras, pessoal administrativo, foi a que mais se sindicalizou a partir dos anos 80 no Brasil. Ela não pode ser reduzida, como reduziu a categoria bancária, com as novas tecnologias, a própria categoria metalúrgica, é uma redução expressiva, em termos numéricos, dessas categorias. De professor, não. E ela passou a se enxergar, ao se sindicalizar, como classe trabalhadora. Isso é um ponto positivo. Por que esse governo reacionário de extrema-direita neofascista ataca tanto a educação? Não só o Paulo Freire. Porque ele sabe que a educação é uma semente de transformação. Quais foram as maiores manifestações até agora, nesse quase ano e meio de desastre Bolsonaro? Aquelas impulsionadas pelo movimento da educação, pelos jovens, pelos professores. Eu fiquei muito comovido há um ano atrás, quando as ruas foram tomadas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias capitais, em várias cidades, pelo movimento em defesa da educação pública, gratuita, democrática e de qualidade. É ali que está a semente do que precisamos cultivar, né? A gente tem que insistir, apesar de quadro adverso, muitas vezes. Pronto. E a meninada dos estudantes também, estou vendo aí o pessoal se organizando, a luta na educação, como você disse, no campo da educação, e eles sabem muito bem disso, né? É uma luta que a gente não deixa barato, não. Eu queria aproveitar. Você viu agora a última, né, Júlio? Ontem, sim, medida provisória para, nesse período da pandemia, proibir as eleições que iam acontecer online para reitores e autorizar essa figura neofascista do Weintraub para indicar os reitores. É golpe em cima de golpe. E usam a pandemia para passar a boiada da insanidade. É horrível. Vamos lá. Chico, você deu a indicação para a gente aí, né? Chegou a comentar sobre essa questão da discussão do racismo, né? Que ficou aí, entrou no centro da pauta política depois de mais um assassinato das forças do Estado norte-americano estadunidense sobre o povo negro do país deles lá. E a gente conhece muito bem essa situação, porque a polícia matar o cidadão, especialmente cidadão pobre, na maioria das vezes negro, da periferia, é uma realidade que a gente conhece bem, e especialmente também aqui na nossa cidade e no nosso bairro também, que a Tijuca é rodeada pelas comunidades, e a gente sabe como é que funciona isso. Como que você relaciona, Chico, essa questão estrutural que aflige o mundo inteiro, e em especial aflige o nosso país, nossa cidade, nosso bairro, como que você relaciona essa questão ao sistema capitalista, Chico? Ô, Júlio, só para precisar... Sim, só para precisar melhor, você falou, a Tijuca é odiada pelas comunidades. Como assim? Me explica, eu não entendi bem. Não, de jeito nenhum. Eu falei que a Tijuca é rodeada de comunidades. Rodeada. Tá certo. Nós somos absolutamente compostos por favelas, enfim. Mesmo assim, olha, eu me permito precisar melhor isso. Não é que a Tijuca é rodeada por comunidades, ela é composta pelo povo trabalhador que mora nos morros da Tijuca. Eu, septuagenário agora, cresci assistindo e ia a pé da minha rua Henrique Fleus, lá atrás do Colégio Batista, no final da rua José Higino. Eu ia a pé assistir o samba no Salgueiro, quando o samba ainda era dentro da comunidade, na quadra Calça Larga. Lindo, e compositores maravilhosos da velha guarda do Salgueiro, Geraldo Babão, e por aí vai. Muito bem. Depois eu morei no sopé do
na Rua Medeiros Pássaro, que dava no Morro da Formiga. Fiz bons amigos lá. Depois morei na Rua São Miguel, em frente ao Borel, onde, junto com o saudoso Padre Olinto, que era da Igreja São Camilo, lá na usina, desenvolvemos um trabalho comunitário maravilhoso. Então, claro que tem o varejão das drogas e um varejão armado, que é trágico, por um mecanismo capitalista do mundo, que é o do consumo de drogas, mas o grande atacadista não está ali no morro. E quem morre são os moleques, pé de chinelo desse varejo. E é uma situação de tensão permanente que acaba carimbando essas comunidades como antro de marginais, quando, na verdade, sem o povo que ali vive, a classe média muitas vezes não teria como se locomover, como comprar bens nos supermercados, como até ter sua roupa lavada e outras coisas mais, seus carros mantidos. Então, eu que moro há um quarto de século em Santa Teresa, também vejo esse fenômeno aqui. Santa Teresa é um morro no centro do Rio, onde tem os remediados, entre os quais me incluo, e daqui da minha janela eu vejo a comunidade da Coroa, cheia de gente boa toda a vida, e de meninos que, por falta de oportunidade, muitas vezes problemas até familiares, desemprego e tal, acabam, como eles próprios dizem, entrando na vida errada e, em geral, morrendo moço. Então, a dinâmica da cidade capitalista, ela produz e reproduz a desigualdade no acesso aos bens, no acesso aos serviços públicos, né? Imagina, a varredura aqui da minha rua, por ser lindeira a uma favela, ela é precária, ela é muito esporádica, né? Vai lá na Vieira Soto para ver, vai lá em alguns bairros elegantes do Rio, para ver se os serviços urbanos, que deviam ser iguais para todos, não chegam com muito mais fartura. Então, a cidade capitalista, a partir da apropriação do solo, ela é muito desigual e reproduz essa desigualdade. Ontem perdemos uma figura admirável, que fazia do seu conhecimento do direito um instrumento de justiça para os mais pobres, Dr. Miguel Baldez. O Baldez, que criou, inclusive, na Procuradoria, ele era procurador de Estado, o Núcleo de Terras, para discutir as questões fundiárias, ele dizia uma coisa sensacional. O direito à moradia é uma questão ética, não é uma questão jurídica. Não tem a ver com direito de propriedade, tem a ver com direito à dignidade e à vida. Então, enquanto a gente não produzir uma cidade mais democrática, a gente vai viver essas contradições, esses conflitos. E uma parte da classe média e dos mais ricos cristaliza o seu preconceito. Todo mundo viu, viralizou nas redes, um dito empresário lá, não sei se era de Osasco, de Guarulhos, que agrediu a mulher, ela reclamou, a polícia chegou e um policial negro, aliás, foi ofendido violentamente pelo Bambambam lá, falou, não pisa na minha calçada, seu isso, seu aquilo, eu ganho 300 mil, você é um bosta que não ganha nem R$1.000 e tal. Se fosse uma área pobre, esse policial já teria mandado bala até. Ali ele ficou meio intimidado, filmou tudo. Depois o cara foi pedir desculpas, mas, enfim, ele revelou, mais do que tudo, e aí o importante é o que ele revelou, o preconceito, como está arraigado. Há um racismo estrutural no Brasil. E, bom, o Joaquim Nabuco já dizia, a escravidão é uma marca tão profunda que vai ser uma cicatriz visível que de vez em quando sangra de novo por muitos séculos no Brasil. E assim está acontecendo, né? Esse exemplo que você deu é perfeito, né? As pessoas às vezes falam assim, não consigo entender racismo estrutural. Isso aí é exatamente o exemplo perfeito para a gente mostrar o que é o racismo estrutural. Quer dizer, a maneira como o cara chega numa casa onde o cara diz que ganha 300 mil, não importa quanto ele ganha, mas, enfim, numa casa de classe média alta, e como ele vai chegar na comunidade, né? E como que isso opera de maneira diferente e isso resulta nessa cisão social que a gente vive, que fica, né, como a gente sabe aqui no Brasil, sempre meio
escondida, né? Antigamente tinha essa imagem da cordialidade, que a gente está conseguindo, aos poucos, criticar e desconstruir essa ideia, né? E mostrar como que a nossa sociedade é violenta, como a nossa sociedade é preconceituosa, é racista, faz o capitalismo aí da pior forma possível, né? E tal. Chico, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Eu quero deixar aí para o pessoal que está assistindo, se puder dar o like, compartilhar e tal, enfim, para aumentar aí nossos números. Mas queria, antes de fazer de encaminhar as tuas considerações finais, queria te fazer uma última pergunta, uma pergunta assim, específica que está sempre nas nossas conversas, né, no nosso núcleo, que é a ideia assim, como que a gente, quais seriam as suas dicas aí para pessoas que, como nós, estão querendo se engajar na luta política e fazer a luta política acontecer no nosso território, né? Aí lembro esse termo tão rico aí do nosso ideário aí, essa coisa do trabalho no território. Como que a gente consegue, né? Que indicações você daria aí para o nosso núcleo para a gente conseguir articular tanto em relação às lideranças de base da nossa comunidade, do nosso território, quanto em relação às nossas lideranças parlamentares? Como você acha que são os caminhos e as oportunidades para a gente trabalhar politicamente, Chico? Júlio, a gente está num momento excepcional, né? Eu mesmo nunca vivi isso na minha vida, não era nascido ainda na época da gripe espanhola, nem da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos numa situação inédita, né? Muito sofrida, com um isolamento absolutamente necessário, né? A falta da presença, do abraço, da troca olho no olho, ela é imensa, ainda mais para quem quer construir uma sociedade nova. Então, essa limitação nos reduz muito no nosso potencial. Eu fico imaginando, quando acabar essa pandemia, quando pudermos voltar às ruas, ocorrerão manifestações massivas, né, contra esse desgoverno total em todas as áreas. Eu tenho essa expectativa, mas quando é que isso vai acontecer? Não sei. Aliás, nem as eleições municipais previstas para esse ano, a gente sabe quando e como vão ocorrer, como vai ser uma campanha nesse contexto. É algo que bagunçou a máquina do mundo. Aliás, os mais ardentes revolucionários não conseguiriam mexer tanto com a dinâmica capitalista como essa pandemia, como um microscópico vírus. Mas o sistema tem fundamentos muito sólidos, ele já está aí, você vê. Eu fico impressionado. Abriram shoppings, aí tem uma corrida de gente. Compro, logo existo. Sem o consumo, eu não consigo ser, sem o ter mínimo que seja. É horrível, né? A gente tem que fazer a tal revolução cultural. Deixa eu aproveitar o que você falou para te perguntar. Você, na tua visão, como você enxergou essa questão aí da luta, o pessoal que foi para a rua nesse último fim de semana para lutar pela ocupação do espaço público e para, pelo menos, equilibrar, mas na verdade não equilibrou, né? A gente mostrou que a força das pessoas que lutam por democracia é muito maior do que aquelas que estão querendo aí volta de ditadura militar, esse tipo de coisa absurda, né? Mas como que você acha, né, diante da pandemia, essa decisão das pessoas de lutar na rua por democracia, mesmo enfrentando e sabendo o perigo do vírus aí, Chico? Eu não gosto de falar de movimentos dos quais eu não participo, e eu conversei muito com o nosso companheiro Guilherme Boulos, conversei com o Luiz Eduardo Soares, que fez um manifesto alertando e dizendo que era uma imprudência para a rua, sobretudo por causa da provocação, para estimular lá aquilo que o Bolsonaro e o Mourão chamam de terrorismo, para pretexto para golpe. Eu discordava dessa visão, e a autonomia dos movimentos tem que ser respeitada. O máximo que a gente podia dizer, e assim eu fiz, como muitos outros, cuidado sanitário, vamos fazer diferente daqueles do Bolsonaro, que estão aí há semanas e semanas com grupos minguantes, é bom lembrar, estimulados pelo presidente, sobrevoa de helicóptero, inclusive com o ministro da Defesa, com dinheiro público.
as manifestações no domingo, mas eu achei positivo, eu achei bom essa sinalização. Não sei se deve ir todo domingo, porque não vai ter um crescente no momento, porque muita gente, com toda razão, está se precatando, se acautelando. Agora, foi uma sinalização muito bonita, eu vi lá o ato da Frente Povo Sem Medo, que foi o maior de todos em São Paulo domingo, eles botaram até marca de giz para as pessoas ficarem distanciadas, é sempre muito difícil, quanto mais volumosa a manifestação, mais difícil o distanciamento. Álcool gel, todo mundo com máscaras, e a provocação, sempre há provocadores, em tempos de pandemia ou não, antes, depois, no futuro. Sabotagem da direita contra movimentos de massa sempre ocorreu na história da humanidade. Por que não ia ocorrer agora? Mas isso foi devidamente controlado. Escaramuças, inclusive os P2, a PM, muitas vezes favorece isso, mas ficou tudo mais ou menos administrado. Então, foi exemplar e foi muito bonito. O Bolsonaro se preocupou. Ele falou que o maior problema do Brasil agora eram essas manifestações, é sinal que elas foram positivas. Agora, não vão crescer, não vão ter ilusão. O problema é se você começa a adotar a dinâmica dos bolsonaristas, todo domingo, aí vai reduzindo. Eu acho que tem que ser mais esporádico, sempre com muito cuidado sanitário e político em relação aos provocadores, mas guardando para quando a gente tiver uma curva descendente e o vírus mais controlado. Aí a coisa vai explodir positivamente. São movimentos que conseguem a adesão de amplos espectros da sociedade na medida em que são por democracia, contra o racismo, contra a discriminação, pela educação. Né? Então, isso é muito positivo. Eu acho que não há possibilidade de garantia da própria democracia, mesmo frágil que a gente tem, sem mobilização de rua, de massa. E, Júlio, só para não deixar de responder sobre especificamente o núcleo 1º de maio, é retomar, quando for possível, aquela prática que vocês já têm. Agora nós temos esse elemento, podemos fazer discussão, debates online, assim, ao vivo, que é muito bom, mas também a presença na rua, lá, a banquinha, na Praça Sans Penha, ou na Praça Vanhagem, ou em qualquer lugar, inclusive com temas da hora, da atualidade, que afetem o bairro, embora isso seja próprio de associações de moradores, que em geral andam muito esvaziadas, mas o núcleo que se enraiza no território, ele tem que cuidar também desse território, assim como um núcleo estudantil na UERJ ou em qualquer universidade tenha que tratar da pauta estudantil, universalizando. O papel do partido político é universalizar lutas específicas. Por exemplo, nós não vamos poder comemorar e fazer uma boa discussão sobre os 70 anos do Maracanã. Terça-feira que vem, o Maraca completa 70 anos. É interessante, ele é um marco da história da cidade, ele é um espelho da divisão de classes na sua própria estrutura antiga, agora ele ficou customizado, ficou menor, mais caro e menos vibrante, aliás. Luiz Antônio Simas, que é um historiador, querido amigo, ele vai lançar um livro agora sobre a história do Maracanã nesse contexto social. Inclusive as discussões à época, lá no final dos anos 40, sobre construir ou não aquele estádio. Isso são coisas concretas do cotidiano que podem envolver, ser objeto de interesse de mais gente. A gente querer que o cara chegue pronto, politizado, já leu Gramsci, Marx, Engels e quem mais tiver, é uma ilusão, né? É ilusão. O povo lê pouco, mas ele é capaz de ter sensibilidade para aquilo que toca a sua vida. Chico, a gente está se encaminhando aí para o final. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado aí à audiência de todos. Foi um bate-papo muito bacana. Eu tenho mais umas 350 perguntas para te fazer, então a gente já fica aqui indicado para remarcar alguma outra oportunidade para a gente bater mais um pouco de papo. E queria deixar aqui para você fazer suas considerações finais, Chico. Isso. O tempo é difícil, mas as dificuldades têm que ser estimulantes, né? Eu repito sempre, nos momentos de crise, de desânimo, que também me tomam, sem dúvida, o velho Ariano Suassuna. Diante da realidade da vida, dura, difícil, tantas vezes cinzentas, ele dizia o seguinte:
O otimista é um bobo. No mundo de hoje, o otimista é um bobo e o pessimista é um chato de galocha. A gente tem que ser realista, esperançoso. Eu acho que a existência de um núcleo cheio de gente jovem, chamado 1º de Maio, o Dia Internacional da Luta das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, um fato histórico, como esse do PSOL, que tem um símbolo potente, né, o sol, né, o dia que nasce, ele nos anima a gente a prosseguir. A mim é um estímulo danado a existência de vocês e eu quero servi-los dentro do possível, das minhas enormes limitações, mas da minha permanente vontade que vocês alimentam tanto. Muito obrigado, estamos juntos aí, vamos em frente. Valeu, Chico. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.